Aqueles que trouxeram a sua Bíblia, abra sua Bíblia em João capítulo 19. João capítulo 19. Irmãos, perdão, João 18. Quantos amam o Senhor? João capítulo 18, versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantando-se, perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Guerreiro, abre aqui para mim, por favor. Verso 6. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. É a mim, pois, que buscai. Deixai ir estes. Para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Verso 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o sumo sacerdote, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o meu Pai me deu? Nosso problema na caminhada espiritual são os nossos devaneios de justiça própria. Muitas vezes a nossa insistência em continuar com duas tábuas de pedra nas mãos, acreditando que a lei vai vivificar a nossa fé. E a lei não foi dada para vivificar a sua fé. João disse no início do capítulo 1, a lei foi dada através de Moisés. A graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Agora, a separação dessas duas condições, lei e graça, precisa ser sua experiência. A atitude de viver na graça, porque a lei, ela te diz o que fazer, em obrigação, com ameaças. A graça te instrui com liberdade. A lei, no final, vai condenar você, porque ela é o ministério da condenação. 2 Coríntios capítulo 3.
É impossível que você viva na religiosidade e no final você ganhe alguma coisa. Você vai perder tudo. A lei, ela é muito bonita de ser lida, vivida pelo nosso esforço, mas na verdade ela é um grande ralo para onde saem todas as coisas. Porque a lei não fortalece você. A lei suga você, estressa você, deixa você de estafa, deixa você confuso. Ela é clara nos seus mandamentos, mas não produz clareza na sua alma. E ela não te dá o poder de escolha. Pelo contrário, ela te dá um caminho de ameaça. Olha, se cumprirdes, será assim, assim, assim. Se não cumprirdes, será assim, assim, assim. Com Jesus, é assim. Se você não cumprir, ou se você cumprir, eu estou olhando para a sua fé. Na graça, se você cumprir ou não cumprir, Deus ainda consegue ver a sua fé. E a sua fé se torna a sua justiça. Sua fé não é o tanto que você jejua, o tanto que você ora, quanto você toca bem, quanto você prega bem. Sua fé não é medida pelo seu sucesso, porque tem muita gente aí tendo sucesso aos olhos dos homens, mas para o céu ele é um completo fracassado. Porque o esquema religioso que ele montou, o sistema que ele montou, produz pessoas manipuladas pela máquina. A lei, ela tem o poder de penetrar nas suas entranhas e meter em você um esqueleto como de um robô. Quando você pensa que não, você está andando roboticamente. Paulo disse assim no capítulo 7, Romanos: o que eu quero, eu não faço. Se referindo ao crente legalista. O que eu não quero, é isso que eu faço. Mas a graça é diferente. A graça te livra de querer ou não querer. E te coloca na verdade. E a verdade te liberta para querer a vontade de Deus. A verdade te liberta para andar na vontade de Deus. Lá em Romanos capítulo 9 ou 11 diz assim: não é de quem quer, nem de quem corre, mas é de quem Deus usa de misericórdia. A lei te faz correr. A lei te faz querer. Você é uma pessoa cheia de desejos. Eu quero uma igreja grande. Eu quero ir para a televisão. Eu quero ser famoso. Meu ministério vai arrebentar. Querido, não tem nenhum problema de você ir para a televisão. Não tem nenhum problema de você ter uma igreja de 5.000 membros. O problema é que a sua motivação foi o seu querer. E não o querer de Deus. Você não teve um encontro com o querer de Deus. Você está energizado pela sua alma. E eu declaro que essa alma sua e minha serão desejernizadas. E o nosso espírito, de tão edificado, tão fortalecido, tomará conta da nossa alma, arrastando ela do Sinai para o Calvário. Por que a maioria dos cristãos vivem na lei? Porque a lei é tangível, é tocável.
é vista. Moisés viu Deus, o monte pegou fogo. Enquanto lá embaixo o povo também fez um bezerro de ouro, que se podia ver e tocar. Aí quando você vem para a graça, Deus fala assim: filho, o monte não vai tremer, não vai ter relâmpagos e trovões. Filho, muitas pessoas me veem, mas provavelmente você não vai me ver. Porque eu deixei Adão me ver, e olha a besteira que ele fez. Agora a geração do último Adão, ela não vê nada, mas crê. E a sua fé lhe é imputada como justiça. Agora, querido, se a sua fé te é imputada como justiça, Ele não está te examinando, né? Aquele que sonda os corações, diz Romanos 8, 27. Ele não está examinando os seus defeitos. Ele não está examinando os seus pecados para te dar uma tunda, uma surra. Ele não está sentado no trono com a cara de brabo, olhando para você assim: menino arteiro, anjo, eu vou pesar a mão nele, vai lá. Sabe por que Deus nunca vai pesar a mão na sua vida? Primeiro, porque você não suportaria. Segundo, porque Ele já pesou a mão dele em Jesus Cristo na cruz. Aleluia! Ele pesou a mão em Jesus para ter um relacionamento gracioso com você. Não um relacionamento complacente com o pecado. Não um relacionamento que assina debaixo dos seus erros. Deus não justifica seus pecados. Nunca vai justificar. Não tente. Mas Deus justifica você. Seus pecados estão destinados a desaparecer da sua vida. Porque o pecado foi aniquilado na cruz do Calvário. E Paulo disse: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Tem muita gente que tem medo da graça. Se eu mergulhar na graça, eu vou cair, eu vou... Querida, justamente o contrário. Se você mergulhar na graça, você não vai cair mais não. Porque você vai se fortalecendo no espírito, de fé em fé, de glória em glória. E a fé é a purificadora da sua mente. A fé é a purificadora das suas emoções. A fé, ela penetra até a sua vontade e limpa ela. 1 Pedro diz que nossas almas são purificadas pela obediência à verdade. Eu quero uma alma purificada. Mas Pedro, até aqui, e na verdade, até Atos capítulo 10, depois que ele estava batizado com o Espírito Santo, quando ele foi na casa de Cornélio, e desceu aquele pano com animais imundos, e Deus falou: come. E ele disse para Jesus: está amarrado. Não, ele não disse isso para Jesus, mas hoje ele diria, com o jargão evangélico de hoje. Ele disse: Senhor, eu nunca comi tais coisas. Sabe qual é o seu problema? É quando você tem esse tipo de argumento diante de Deus. Eu nunca, pronto, está na lei. Ah, pastor, mas eu nunca mesmo. Mas quem está na graça não está olhando para si.
Quem está na graça não tem os seus acertos como argumento no trono. Porque o único argumento que abre o trono para você é a sua fé na palavra de Deus. O único argumento seu diante do trono é aquele momento ímpar que a fé vem e você não crê no que vê, crê no que Deus diz. Deus olha para você que crê e diz: Dokmos. O que é Dokmos? Procura apresentar-te a Deus. Dokmos. Dokmos era uma moeda para verificar se as moedas eram falsas ou verdadeiras. Então, quando alguém trazia uma moeda, o cara pegava o Dokmos e olhava: ah, é verdadeira. Ah, não, esse aí é falso. Era um parâmetro daquele tempo. O Senhor te diz: eu te levantei como Dokmos nessa terra. As pessoas vão olhar para você e vão saber que Deus existe. As pessoas vão olhar para você e vão ter referência da verdade, da presença de Deus, da unção de Deus. As pessoas vão começar a andar com você e vão parar de ouvir os falsos profetas. As pessoas vão andar com você e vão parar de irem em congresso que se prega a morte, a maldição, a condenação. Agora não é tempo mais de condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas Pedro não entendia assim e não conseguia ver Malco assim. Ele tinha dito para Jesus, na justiça própria dele: por ti eu morrerei. E ele tinha que de algum jeito cumprir esse negócio. Meu irmão, você não tem que cumprir nada que você fez na justiça própria. Não, mas é uma questão de palavra, uma questão de fé. Você não é aquela pessoa, você é da fé. Você não é obrigado a voltar atrás em decisões que você tomou na alma. Você não é chamado para cumprir votos que você fez na carne. Porque na verdade no Espírito nem existe voto. No Espírito Jesus diz: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Ah, mas nós precisamos fazer aqui um voto. Vire as costas e vá embora. O que sustenta o seu caráter diante das pessoas não são os votos que você faz, é a vida com Deus que você tem. Não, Senhor, eu morro por ti, Pedro, antes que o galo cante. Ah, Pedro, eu te amo tanto, mas você é tão arteiro. Sabe o que é arteiro? É aquele filho que está no caminho, mas de vez em quando pula fora. Aí volta. Aí anda, pula fora. Volta. Ele é arteiro. Aí Jesus falou assim: você está muito cheio de si, porque o que eu vou te encher é com o meu espírito. Esse eu seu vai ser crucificado. Antes que o galo cante, você se encontrará com você mesmo. E você vai saber de verdade quem você é. Nesses 3 anos e meio eu fiquei quieto, Pedro, mas agora você vai aprender. Irmão, não mexe com Jesus não, que ele te mostra a verdade. Não aperta Jesus não, que você sai apertado. Pedro pegou a espada da lei.
Nem era para ele estar com aquela espada, irmãos. Era sim, pastor. Jesus disse, arruma espada. Agora quem não tem espada, arruma espada. Não, eles não entenderam nada do que Jesus estava falando. Jesus estava falando, vocês vão usar agora, a partir de agora, as armas que eu uso. Aí Pedro Cabeção foi lá e comprou uma espada. Está escrito lá. Na ceia Jesus disse, agora quem não tem espada, compra. Aí eles conseguiram 2 espadas. Jesus, tá bom, está suficiente. Mas Jesus não conseguia transmitir a verdade para o espírito deles, porque eles eram mortos espiritualmente. Aí o Pedro entendeu na carne, foi lá, comprou a espada, pôs na bainha. E quando aquela turba chegou, Pedro arrancou a espada. Primeiro que ele viu Malco, eu acho que ele quis cortar a cabeça, irmãos. Eu acho que ele foi assim para decapitar. E Jesus ia pôr a cabeça no lugar, igual pôs a orelha. Não importa o que a lei faz com você, Jesus te restaura. Não importa o quanto a lei te afronte, te apedreje. Ai, graças a Deus, pastor, só perdi uma orelha. A gente está rindo porque é engraçado, mas tem gente que perdeu tudo. E agora eles não são mais necessários para a religião. Sabe o que a religião faz com eles? Desculpa a expressão, pessoal da internet e vocês. A religião dá um pé na bunda deles. Suga tudo que eles têm. Até a última gota de sangue. Aí o coitado cai. Porque claro, todo mundo que fica sem sangue cai. Você não pode mais ficar no nosso meio. Agora você vai ser motorista de Uber. Carro que o seu pai vai te dar, porque nós não vamos dar carro para ninguém. Andar na religião é terminar com a mão na frente e a outra atrás. Andar no Espírito é andar debaixo da provisão de Deus. Não tenha medo de mergulhar no Espírito. Não tenha medo de eleger o seu provedor. Não tenha medo de tirar do seu coração os medos e tormentos. Se levante por dentro. Levante as suas mãos. Adore a Deus. Adore a Deus. Dê glória a Deus. Porque a espada de Pedro falhou. Aí Jesus diz assim para Pedro: Pedro, mete essa espada na bainha. Eu não vou tomar o cálice que o meu pai me deu. A diferença da lei e da graça é que a lei te dá uma espada de justiça própria. A graça te dá um cálice. A graça te dá um cálice. Dentro desse cálice tem a sua vida no Espírito. Tem a sua jornada de fé. E aí você pega não a espada da lei, mas o cálice do Pai. E quando a lei tenta desviar a sua atenção, você diz para Pedro: Pedro, guarda essa espada. Agora quem sofreu debaixo do seu legalismo, vem cá, pega a orelha, põe no lugar. Sabe por que pega a orelha e põe no lugar? Porque a lei bloqueia o nosso ouvir no Espírito. Quando Pedro cortou a orelha, Deus está nos ensinando: a espada da lei vai bloquear a sua sensibilidade, vai te deixar enrijecido.
duro. E você vai alterar a sua audição. Por que Pedro cortou a orelha? E por que Jesus colou a orelha? Porque a lei tem ciúmes de que você ande segundo a voz do Espírito. Porque ela vai perder o domínio sobre você. Ela vai perder o controle sobre você. Você não é um robô. Você não lê e faz. Você ouve e executa. Amém. Amém. Querido, nessa noite escolha o cálice do Pai. Esse cálice é diferente para você, 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 diferente para você. Esse cálice é completamente pessoal, peculiar, único. Porque esse cálice é toda a sua vida em Deus. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É bonito ver Pedro defendendo Jesus e cortando a orelha de Malco. É bonito. Puxa, Pedro é o cara. O único discípulo que se levantou e agiu. Não, irmão, não é bonito, não. Tem líderes que estão nesse lugar de Pedro e estão esquartejando a igreja. Homens que têm nome de que vivem. Homens que têm títulos a serem respeitados. Homens que têm currículo. Hoje eu estava andando com um taxista. E ele começou a conversar comigo e eu fiquei calado. Taxista não, um uberzista. Aí ele me contando como ele confrontou uma pastora de São Paulo que veio para um congresso aqui na Videira. E como que ele foi pegando ela na palavra. No final ele disse para ela, olha, eu sou bacharel em teologia. E eu fiz hebraico em Tel Aviv. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu calado ouvindo ele. Quando ele terminou de falar, irmãos, foi incrível. Ele estava assim, duro, oponente. Ele estava, pastor da Assembleia de Deus. Mas estou vendo que está vazando de lá, porque o que Deus fez em poucos minutos. E ele está passando uma crise muito grande na vida dele. Cheio da letra, mas sem uma resposta. Inseguro. Aí eu comecei a falar. E jorrar a verdade. Gente, o ambiente mudou dentro daquele táxi. Da água para o vinho. E ele já começou a olhar para mim, não sei o que, babá, e começou a beber porque aquilo estava quebrando correntes na vida dele. Aí ele já perguntou, quem é você? Eu sou o pastor Heber. Seu pai é o pastor. Eu fui pastor José Rodrigues da MCM. Aí ele ficou facinho para o Espírito Santo. Irmãos, a vida daquele homem mudou em 5 minutos. Eu tenho certeza. Disse que domingo vai estar aqui. Por que eu estou falando isso? Porque a lei, ela te protege até que você veja a luz. A lei não emite luz. Agora, quando a luz vem, você fica desarmado. A luz do Espírito dentro de você desarma os seus argumentos,
desarma a sua teologia. Eu comecei a falar para ele as palavras que Deus me deu, para me colocar onde eu estou. O cara foi, cada palavra ele foi bebendo. Por quê? Porque ele tinha toda a argumentação teológica, mas ele estava preso. Aí eu derramei umas gotinhas do meu cálice nele. Só que essas gotinhas, onde elas caem, elas viram um rio. Eu não solto o meu cálice. O que esperava Jesus no cálice dele era a cruz, a ressurreição, a glorificação, era a nossa redenção. O que te espera no seu cálice, você só vai descobrir orando em línguas. Aquele que ora em línguas, a si mesmo se edifica. O que é se edificar? É construir o cálice do Pai no seu coração. Quem está edificado está bebendo do cálice. Quando você bebe do Espírito, você sabe, é para cá que eu tenho que ir. É isso que eu tenho que fazer. É dessa maneira que eu tenho que fazer. Cálice do Espírito, ele é um vinho muito poderoso, que quando entra em você, te redireciona, te estabelece, abre seus olhos para o engano. Aí você para de elogiar Pedro, cortando a orelha dos outros. Você tem coragem de falar para Pedro: ei, está errado, cara, solta essa espada e acha seu cálice. Pelo seu cálice você deve viver. Pelo seu cálice você deve existir. Pelo seu cálice você deve pensar. Pelo seu cálice você deve trabalhar. Pelo seu cálice você deve exercer sua fé. Pelo seu cálice você vai descobrir o seu lugar no corpo de Cristo. Se você é um apóstolo, se você é um profeta, se você é um evangelista, se você é um mestre, se você tem os dons de socorros, se você tem os dons de governo, variedade de línguas, interpretação de línguas. Continue bebendo, está tudo na bebida. Vire para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim, bem forte: sabe qual é o seu problema? Você pensa que o seu cálice está num seminário teológico, está no melhor emprego que alguém poderia ter. Fala, irmãos, você pensa que o seu cálice é a promoção que o pastor pode dar? Coitado de você. Seu cálice está na mão de uma pessoa, porque foi essa pessoa na eternidade passada que assistiu o Pai planejar a tua vida. O nome dele é Espírito Santo. Por isso que ele diz a você: ei, a seu respeito, olhos não viram, só eu que vi. Ei, a seu respeito, ouvidos não ouviram, foi eu que ouvi. E nem jamais penetrou em coração humano. Aquele dia eu estava lá, eu vi o Pai planejando, e aquele penetrou o meu coração. Eu sei de tudo a seu respeito. Beba! Pedro, põe a tua espada na bainha. Eu não beberei o cálice que o meu Pai. E Jesus sabia do que ele estava falando. Jesus ia passar pelo pior dos piores que um ser humano pode passar nessa terra. Não houve humilhação maior, não houve dor maior, não houve ajuntamento de demônios maior
Não houve enfermidades, pobreza, miséria e maldições maiores. Diz Gálatas que ele se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. A espada vai te conduzir ao Sinai. Você vai se tornar o cara da verdade. A graça vai te conduzir ao Calvário. E você vai se tornar a verdade. Você vai receber ali a natureza dele. Aí Paulo diz assim: quem está em Cristo é uma nova criação. Quem está em Cristo desiste da espada de Pedro. Não, mas ela é bonita, ela corta que é uma beleza. Mas você só sabe usar ela nos outros, né? Ela é linda, né? Mas ela é da lei. E a lei, você só sabe usar nos outros. Você não consegue usar em você, né? Por que você não corta a sua orelha? Por que você não corta seu pescoço? Porque eu não. Gente, tem gente que é lindo, maravilhoso e cheiroso. Não, a pessoa é maravilhosa, a pessoa assim, sério, ela parece um anjo. E aí você vai andar com ela. Você anda 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nós estamos falando de 1 quilo de sal, gente. Comer 1 quilo de sal com alguém não é assim 1 semana, não. Aí chega o momento em que a turba chega e Jesus está lá. E você acha que você pode defender Jesus. Se o mesmo Jesus diz: ei, para com isso. Se eu quiser eu peço para o meu Pai. E Ele manda 12 legiões de anjos. Eu estou nesse caminho não é porque eu sou obrigado por ninguém. Até para me achar tiveram que me trair. E eu estava todo dia no templo. Mas os caras não me achavam. Sempre eu escorregava, porque não era tempo. Agora é tempo, pode me prender. Eu me entrego. A cruz e o seu propósito, irmão, não é algo que você é obrigado por ninguém a cumprir. Você descobre no Espírito e se entrega. Dessa vez eu esqueci. Tá bom, pastor, coloquei na bainha. E agora? Agora fica tranquilo, você vai negar ele 3 vezes. Você ainda vai encontrar com você mesmo. Tá amarrado, pastor? Não, então tá amarrado então. Agora você vai não entender nada que vai acontecer. Você não vai entender a cruz, você não vai entender o sepultamento. E você nem vai entender a ressurreição. Mas num certo momento, você vai estar num lugar. Porque você vai continuar orando em línguas. Ele vai aparecer. Ele vai atravessar a parede. Mostrando para você que os limites acabaram. Quem aqui já ressuscitou, dá glória a Deus? Você não tem limites mais.
A fé te faz ilimitado. Porque tudo é possível que crê. Ele vai aparecer, aí ele vai escolher o mais incrédulo. Ele não vai escolher o mais crente, que era João. Ele vai escolher o mais incrédulo. Jesus sempre direciona o mover dele para quem necessita, para quem está quebrado, para quem está humilhado. Ô Tomé, você duvidou, cara? Eu creio que Jesus tinha sempre um sorriso no rosto. Não creio que Jesus era assim, carrancudo. Porque a alegria é fruto do Espírito. Ô Tomé, você duvidou? Eu duvidei, Senhor. Vem cá. Toca aqui, na ferida. Quando Tomé tocou, ele falou: Senhor meu e Deus meu. Quando ele tocou em Jesus, aquela incredulidade desapareceu dele. Tomé foi um dos apóstolos que levou o evangelho para a Índia. Até hoje tem lá a igreja de São Tomé. Aí você vai estar lá, ele tocando. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Bem-aventurados que não viram e creram. E aí vocês vão estar lá, de repente, some. Aí aparece no mar. Some. Aparece no monte da trasladação. Quando você ultrapassa a lei, irmão, você entra em outro relacionamento com Deus. Você não vai conseguir saber onde Ele está, mas tenha certeza que Ele sempre saberá onde você está. E Ele vai aparecer. Ele vai se manifestar. Ele sempre vem. O Espírito e a noiva dizem, e Ele vem. Até um dia que Ele virá de vez. Diga para o irmão que está ao seu lado, o mais forte que você puder: entre a espada de Pedro e o cálice do Pai, escolha o cálice do Pai. Desça do Sinai, encontre o Calvário, fique lá, porque o cálice te aguarda. Mas eu não vou poder guerrear com o cálice. Vou parar de pregar aqui por causa do tempo, mas já respondi, né? O cálice vai produzir todas as armas espirituais que você precisa. O cálice vai produzir saúde, vai produzir prosperidade. O cálice é Deus sendo bebido por você, para ser em você o que você não pode ser por si mesmo. E o nome disso é graça.